Seja bem-vindo ao Ale Talks. Eu sou a doutora Isabela Bittencourt, endocrinologista, e hoje eu tô com uma pessoa de peso aqui. Eu tô com o Dr. Matheus Koik, que é reumatologista, e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a fibromialgia. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Isa. É um prazer estar aqui para conversar hoje um pouquinho sobre fibromialgia. Inclusive, o Matheus atende aqui na clínica com a gente, na Ale Clinic, e está aqui toda semana vendo os pacientes de uma forma que só ele consegue. Doutor Matheus, muita gente sente dor no corpo, cansaço, fadiga e acredita que tem fibromialgia. Afinal, o que é fibromialgia? Bom, a fibromialgia ela é uma condição médica que ela é caracterizada principalmente por um quadro de dor difusa. Então é um corpo que dói por completo, várias partes do corpo e por um período por mais de 3 meses. Então é uma dor crônica. A gente sabe que a fibromialgia ela é acompanhada, além da dor, de sintomas como fadiga, um sono não reparador e até alguns sintomas cognitivos, como dificuldade de concentração e alteração de memória. Eu imagino que isso deve impactar muito na vida das pessoas. O que seus pacientes geralmente veem assim numa primeira consulta? Então, o que acaba mais impactando realmente a vida do paciente é viver com dor. Então, a principal queixa dele é o paciente que às vezes até fala que acostumou a viver com dor, o que não é uma coisa normal acostumar a viver com dor. Mas a gente sabe que a fadiga também costuma ser bastante debilitante, aquela sensação de que sempre que dorme não consegue descansar o suficiente. Então, o paciente acaba sendo bem debilitado em diversos aspectos. Mas a dor, por si só, acontece exatamente por quê? O que tem por trás dela? Essa é uma pergunta excelente, porque muitas vezes os pacientes acham que o corpo está inflamado, que tem alguma articulação inflamada, que o músculo está desgastado, e a gente sabe que na fibromialgia não é bem isso que acontece. O que acontece é que o cérebro do paciente, o sistema nervoso central, ele entende a dor de forma diferente. Então é como se ele ligasse o volume da dor lá em cima e qualquer estímulo gerasse dor o tempo todo. Então até pequenos estímulos, às vezes como pegar no braço, pentear o cabelo, geram dor porque o paciente ele sente mais dor do que ele deveria sentir. Não que tenha alguma inflamação ali na região. Você disse logo no começo que tem várias partes do corpo, né, que doem. Qual que é a causa exatamente? Existe uma causa que causa o cérebro ficar diferente ou não? A causa da fibromialgia ainda é desconhecida. A gente sabe que tem um envolvimento de alguns fatores, como fatores genéticos, fatores ambientais e fatores emocionais também que acabam contribuindo para o surgimento da doença. Mas a causa específica a gente não sabe. Então eu imagino que causas físicas, emocionais podem ser um grande gatilho, né? Mas acho que todo mundo se pergunta o seguinte, mediante ter a doença, né? Existe cura? Como que funciona? A gente sabe que a fibromialgia ainda não tem cura, tá? A gente tem um tratamento que geralmente quando ele é bem indicado e bem feito, o paciente ele vive muito bem com qualidade de vida, mas cura a gente ainda não tem. Então a gente tem um controle de dor, que a gente pode até pensar que zera a dor, o paciente consegue viver bem com essa doença, com as medicações, tratamentos, tudo? Com certeza. Eu sempre falo que o paciente que tem fibromialgia não é um paciente que ele é fadado a sofrer eternamente. O paciente que trata, que ele faz o acompanhamento regular, usa as medicações quando indicado, é um paciente que ele vive uma vida como uma outra pessoa qualquer. É um paciente que vive bem, é um paciente que consegue fazer as coisas do dia a dia, trabalhar, namorar, sair como outra pessoa qualquer. Eu imagino que essa sua frase traga muito alívio para algumas pessoas, porque às vezes elas têm exatamente esse sentimento do tipo, não tenho o que fazer, eu tenho que viver com dor e é isso, a minha vida vai ser destinada a isso. Então, a gente consegue controlar, né? Mas a gente também precisa do paciente, né? Com certeza. O paciente, muitas vezes, ele chega no consultório desesperançoso, porque é um paciente que ele se diz como uma pessoa acostumada a viver com dor e é um paciente que sofre por diversos motivos, o principal deles até o sofrimento psíquico por conta da doença. Então, quando a gente fala que é uma doença que tem tratamento e que o paciente pode viver bem, eu acho que é a esperança que a gente dá para eles aí, para que eles assumam o controle do próprio tratamento, façam as coisas e tenham um papel ativo aí no controle da doença.
E até é interessante, você disse que então pode ter uma relação bidirecional, ou seja, o paciente tem ansiedade e depressão e gatilha para ter a doença, e a doença também pode dar ansiedade e depressão. Existe essa correlação? Exato, a gente sabe que não é uma coisa causal, então uma coisa não causa a outra, mas a gente sabe que transtornos de humor, tipo ansiedade e depressão, eles estão bastante relacionados com o quadro de fibromialgia. Então, pacientes, quando eles estão mais ansiosos, deprimidos, a dor piora, e a dor estando pior, piora também a ansiedade e os sintomas de tristeza do paciente. Então, não é uma causa e consequência, mas eles se influenciam muito. E aí vira um eterno ciclo vicioso. E por isso que o reumatologista é tão importante aí no manejo do paciente com fibromialgia, justamente para conseguir agir aí nas diversas faces da doença. Ótimo. E aí as pessoas podem pensar, tá, eu tenho dores, mas existe algum exame laboratorial, eu consigo ver alguma coisa para diagnosticar? Ou é algo que vem de uma história e desse primeiro contato? É uma pergunta bastante interessante, porque é a principal pergunta que a gente vê no consultório quando a gente faz o diagnóstico de fibromialgia. Os pacientes sempre perguntam, existe algum exame que diagnostica fibromialgia? A resposta é não. Na verdade, o diagnóstico de fibromialgia, a gente faz examinando o paciente, tirando a história e vendo que ele fecha critérios para um diagnóstico de fibromialgia. Eventualmente a gente lança mão de alguns exames, mas para detectar alguma outra situação que possa estar perpetuando a dor ou piorando os sintomas. Mas o diagnóstico da fibromialgia em si, ele não precisa de nenhum exame complementar. É clínico mesmo. Porque a gente está nessa era, né, de que as pessoas precisam de testes, de exames, elas precisam comprovar no papel, e esquecem que realmente o melhor mesmo é a história, a conversa, né, de uma consulta longa para tentar entender a vida daquela pessoa e até saber dos gatilhos dela, o que teve para que ela desenvolva, né? Exatamente, eu acho que a principal parte do diagnóstico é tirar uma história bem feita de tudo que aconteceu aí na vida do paciente, como vem evoluindo esses sintomas, porque depois que a gente começa a atender esses pacientes todos os dias no consultório, a gente vê que realmente tem um padrão. Então os pacientes eles vêm com queixas muito parecidas e geralmente eles têm um contexto emocional bastante importante envolvido aí no início da doença. E geralmente eles aceitam bem a doença ou é algo que fica, será que eu tenho? Como é que é isso para você falar com ele, né, com jeito sobre? É muito difícil para o paciente com fibromialgia aceitar o diagnóstico no primeiro momento, justamente porque é um paciente que ele tem dor e os exames vêm normais. Geralmente o paciente não tem nenhuma inflamação, os exames de sangue, os exames de imagem, eles costumam vir normais. E o paciente se pergunta por que dói. Então, a gente como reumatologista tem que entender que é um diagnóstico difícil de ser aceitado e o principal coisa a se fazer no primeiro momento realmente é educar o paciente a respeito da doença, né? Explicar para ele o que é a doença, como ela vai se comportar e qual que é o papel do paciente aí no tratamento da sua própria condição médica. É algo tão delicado, né, e tão sério que eu vi aí umas notícias recentemente sobre a questão do APCD e a fibromialgia. O que você tem a dizer em relação a isso? A gente sabe que a fibromialgia ela pode ser uma condição bastante debilitante para alguns pacientes, a ponto desses pacientes terem dificuldade de fazer coisas no dia a dia, como trabalhar, se locomover. Então, saiu uma norma, uma resolução que a partir do ano que vem, os pacientes com fibromialgia, eles podem ser avaliados por uma equipe multidisciplinar e eles podem se enquadrar na categoria de pessoas com deficiência física. Muitas das vezes a gente sabe que essa deficiência ela não é visível aos olhos, mas os pacientes eles têm muita dificuldade de fazer as suas atividades no dia a dia. Então eles acabam se enquadrando sim como pessoas com deficiência. Obviamente esses pacientes eles têm que passar por uma avaliação rigorosa, porque nem todo paciente com fibromialgia tem os mesmos sintomas e eles se comportam de maneira igual. Então essa avaliação minuciosa vai ser bastante importante também. E eu acredito que tem até um papel maior. A gente percebe que pessoas com deficiência, ela incluída na APCD, nos tira um pouco o estigma de que a doença é real, né? Então esse papel de política pública de mostrar
que existe realmente, faz parte para que a pessoa até se sinta mais confortável em relação às outras. Eu concordo. O paciente com fibromialgia é um paciente que sofre muito preconceito, né, por conta da doença. Seja às vezes no ambiente de trabalho, seja em casa com questão de familiares. Então, essa medida é uma medida para tentar incluir o paciente e realmente reconhecer que alguns pacientes realmente têm limitações por conta da doença. Eu acho que é um passo importante aí na vida de muitos pacientes com fibromialgia. Inclusive, a fibromialgia ela é reconhecida pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, como uma condição médica desde a década de 90. Então, não é uma doença da cabeça da pessoa, uma doença inventada, é uma doença real. Quando a gente coloca isso, né, nas políticas públicas, eu falo muito também de obesidade, né, que isso, quando a gente coloca isso como sendo real, faz com que as pessoas percebam e levem a sério algumas condições. E nesse ponto, muita gente que está assistindo deve estar ansioso para saber como tratar, da onde que vem o tratamento como um todo aí dessa condição. O tratamento da fibromialgia é um tratamento multidisciplinar. Então ele não envolve uma coisa, mas sim um conjunto de coisas. É muito importante, primeiro de tudo, que o paciente ele tenha uma rotina de exercício físico. A gente sempre fala na Reumato que o principal tratamento da fibromialgia é a atividade física, porque ela melhora vários aspectos da doença. Melhora a dor, melhora a fadiga, melhora o sono e melhora o humor do paciente. O segundo ponto é que o paciente sempre tem que cuidar da saúde mental, que igual a gente conversou antes, se a cabeça não vai muito bem, a dor piora. Então, se o paciente ele tem que estar sempre com a cabeça em dia, fazendo terapia, se tiver indicação, e sempre rodeado de pessoas que façam bem para ele, que ele faça coisas que deem prazer. Outra coisa que a gente às vezes usa na fibromialgia são terapias alternativas, como acupuntura, medidas de relaxamento, meditação, que muitos pacientes sentem bastante melhora com essas medidas. Obviamente, para alguns pacientes a gente usa medicações também, principalmente da classe dos antidepressivos. Não por conta do efeito na depressão ou na ansiedade, mas porque a gente sabe que vários desses antidepressivos têm efeito na dor também. Então, a indicação da medicação, obviamente, acaba sendo individualizada, não é uma medicação para todo mundo, e quem vai saber avaliar melhor qual é a medicação mais indicada para cada paciente é o médico reumatologista. E a gente sabe que, eu acredito que é muito parecido até com obesidade, né? Que existe medida de estilo de vida, aqueles bons para todo mundo, né? Não existe medida anti-inflamatória XY, é realmente fazer o básico, é se alimentar bem, ter uma boa higiene do sono, cuidar da saúde mental, e isso vai te levar realmente a zerar a dor e, no meu caso, até a perder peso, né? Mas a medicação pode também estar envolvida, mas acho que você concorda comigo que não é algo só a medicação que vai fazer o resultado esperado. Então não adianta a pessoa sair por aí tomando o que der, sem realmente ter esse complexo de coisas. Exato. Eu acho que até uma coisa que você deve falar para os seus pacientes com obesidade, mas é que o paciente ele tem que assumir o próprio tratamento também. Então, o remédio ele não vai resolver a vida do paciente com fibromialgia. Então vai ter que partir do paciente também. Ele criar uma rotina de exercício, ele cuidar da saúde mental, manejar estresse. Então o paciente tem um papel muito ativo no tratamento, e se o paciente ele se dedica, ele leva a sério, ele tem um estilo de vida, uma qualidade de vida excelente. O que a gente tem que ver é que a gente faz a nossa parte com todo o conhecimento, atualização do que faz sentido para aquela pessoa, né? Tá sempre ali vendo alternativas para ajudá-la, mas existe o papel do paciente para fazer o melhor dele, né? Nada é de uma hora para outra, ninguém vai mudar de uma hora para outra, mas é fazer passos para que a mudança de verdade aconteça. O paciente, inclusive, que tem fibromialgia, muitas das vezes é o paciente que está com dor. Então, assim, começar um exercício com dor é difícil. Então, a gente não pede para o paciente sair fazendo uma maratona ou nadar 2.000 metros aí na piscina. A gente geralmente começa pequeno, porque a gente sabe que a gente, começando pequeno, a gente vai caminhando e a gente consegue chegar onde a gente quer. Você tocou num ponto importante, que é exercício físico.
Aposto que chega pacientes lá para você e fala assim, eu tô com muita dor, isso vai piorar, vai me dar dor muscular. Como é que é o papel do exercício físico? Você já respondeu que é benéfico, mas fale um pouquinho mais sobre isso. Tá. O exercício físico na fibromialgia ele é essencial, porque ele é o pilar do tratamento da fibromialgia. A gente sabe até por conta da dor, às vezes o paciente tem um pouquinho de restrição à atividade física, mas ele deve se exercitar mesmo sentindo um pouquinho de dor no começo do exercício. A gente sabe que conforme ele for criando uma rotina de exercício, seja exercícios aeróbicos, tipo caminhada, bicicleta, eventualmente exercícios de alongamento, como pilates, o paciente aos poucos ele vai ganhando mais a capacidade de se exercitar e a dor vai melhorando. E quanto tempo que... Existe um tempo para a dor melhorar ou para a dor ir amenizando? Como é que é esse segmento do paciente? A gente sabe que mesmo o paciente tomando medicação e fazendo exercício físico, às vezes demoram algumas semanas para ele começar a notar a melhora da dor. Então a gente sempre fala para o paciente, a gente vai começar essas medidas agora, mas você vai colher os frutos do seu tratamento daqui a algumas semanas ou meses. O verdadeiro a longo prazo que ele precisa pensar, né? Exatamente. Por um pouco de paciência no começo e confiar em você, né? Que está falando para ele que se você fizer, você vai melhorar. Com certeza. Dr. Matheus, que conselho você daria para um familiar que vive com uma pessoa que tem fibromialgia? Acho que a minha principal dica, meu principal conselho para um familiar de alguém que convive com essa condição é acolher o familiar. A gente sabe que o paciente com fibromialgia acaba sofrendo muito por vários aspectos e eu acho que ter o apoio em casa e o acolhimento da família é ponto essencial no tratamento. E além, obviamente, do acolhimento, incentivar o paciente a ele seguir o tratamento para ter os melhores resultados possíveis. Ele tentar ser um pouco mais leve com essa pessoa durante o tratamento. Isso, eu acho que o apoio de pessoas que você gosta é muito importante aí no tratamento de qualquer condição crônica, né? Então eu acho que você tratar uma doença ou uma outra condição médica com a ajuda de alguém é muito mais fácil do que você lidar com isso sozinho. E na fibromialgia não é diferente. E que conselho você dá para aquela pessoa que está assistindo, que está sofrendo de dor e que realmente está nessa de não sei o que fazer? É uma coisa que eu sempre digo, mas que é uma verdade. Viver com dor não é normal, tá? Não menospreze a dor. Ela é sempre um sinal de que tem alguma coisa acontecendo com o teu corpo que não tá certo. Então, valorize essa dor e procure aí um profissional que seja habilitado para diagnosticar e tratar essa dor. Se for um quadro de dor crônica difusa ou dores articulares, o reumatologista é o médico adequado aí para te avaliar. E que a gente pode ter resultados de até a pessoa viver sem dor. Sim, algumas pessoas zeram dor na fibromialgia. Quando o paciente ele segue o tratamento corretamente, esse paciente às vezes nem remédio ele usa. Que ótimo, muito bom. Dr. Matheus, adorei o papo. É muito interessante a gente saber e também muita gente provavelmente vai reconhecer esses sintomas e vai procurar ajuda depois das suas palavras. Isso é ouro. Se você conhece alguém que sente essas dores e que passa todo esse sofrimento, compartilhe esse vídeo sobre toda essa doença. Se você conhece alguém que sente, que sofre com dores, você não precisa viver com dor. Siga a Ale Clinic para saber mais sobre Dr. Matheus e todos os especialistas que estão aqui. Compartilhe o vídeo e também siga o @ do Dr. Matheus. Qual que é, Dr. Matheus? É @drmateus.reumato. Matheus com TH. Provavelmente você vai ter dicas incríveis em relação à reumatologia em si. E também dê sugestão de temas para o Dr. Matheus e de todos os especialistas que estão aqui. Dr. Matheus, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho uma enorme honra de ter você aqui na clínica e obrigada mesmo. Muito obrigada pela sua disposição e pelo todo o seu conhecimento. Eu que agradeço aí, foi um prazer falar um pouquinho com você hoje sobre fibromialgia, que é um tema tão comum aí no consultório do reumatologista. Obrigada.